As tratativas para garantir as vacinas contra a Covid-19 começaram muito antes do que se imagina. No dia 1 de maio de 2020, o Reino Unido anunciou que havia garantido 90 milhões de doses do imunizante AZD1222, que naquele momento estava sendo desenvolvido e estudado por AstraZeneca e Universidade de Oxford. Começava ali uma verdadeira corrida mundial para a compra dos primeiros lotes dos produtos que protegem contra o coronavírus. Ao longo dos meses seguintes, outros 51 países abriram negociações com 16 laboratórios farmacêuticos e institutos de pesquisa diferentes. Até janeiro de 2021, esse grupo de nações já havia firmado acordos que certificaram a possível entrega de mais de 5,4 bilhões de doses das vacinas em estudo. Detalhe importante: muitas dessas encomendas de vacinas foram realizadas antes mesmo da aprovação para uso pelas agências regulatórias de cada local no Brasil. O órgão responsável por fazer essa liberação é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Vale destacar que nenhum país aplicou esses produtos antes da liberação por essas entidades de saúde pública. A negociação antecipada serviu apenas para garantir os primeiros lotes fabricados. Assim, quando os resultados de eficácia e segurança dos estudos clínicos foram publicados, muitas dessas nações puderam sair na frente e iniciaram as campanhas de imunização antes do resto do mundo. Esses achados contradizem o discurso de alguns senadores durante a CPI da pandemia. Ao longo das sessões, parlamentares argumentaram que o Brasil não poderia ter feito acordo com a Pfizer ou outras farmacêuticas no segundo semestre de 2020, antes que a Anvisa desse sinal verde às vacinas. Porém, como mostram os registros, o Brasil também faz parte desse grupo de 52 países que se antecipou e encomendou milhões de doses dos imunizantes antes de qualquer aval de sua agência regulatória. Como citado anteriormente, o Centro de Inovação em Saúde Global da Universidade Duke possui um site dedicado a registrar a compra de vacinas contra a Covid-19 e a distribuição das doses pelo mundo. De acordo com os registros, os primeiros acordos começaram a ser divulgados em maio de 2020, momento em que Reino Unido e Estados Unidos adquiriram 90 milhões e 300 milhões de doses da AZD1222, respectivamente. Naquele estágio, esse imunizante ainda estava nas fases iniciais de pesquisa. O estudo clínico de fase 3, o último antes da aprovação pelas agências regulatórias, iria começar no dia 28 de agosto de 2020 e seus resultados preliminares só seriam divulgados cerca de 3 meses depois. Ou seja, diante da crise de saúde pública, os países precisaram negociar antecipadamente, mesmo sem ter certeza absoluta se aquele produto realmente funcionaria na prevenção da Covid-19. Sabia-se que os contratos com os laboratórios produtores traziam cláusulas que vinculavam o pagamento e a entrega à comprovação de segurança e eficácia e à liberação das agências regulatórias. Em outras palavras, os governos locais só efetivariam a compra após a aprovação das vacinas pelas agências reguladoras, mesmo se os imunizantes se mostrassem capazes de barrar a infecção pelo coronavírus ou as suas formas mais graves. Confira a seguir a lista completa dos locais que encomendaram doses durante os meses que antecederam a liberação das agências regulatórias. A ordem está de acordo com o anúncio dos acordos de compra. União Europeia e União Africana negociaram a compra de vacinas em bloco, para depois fazerem a distribuição para os países que compõem os grupos. Além da participação dos 52 países, há outros detalhes que chamam a atenção no levantamento. É curioso notar, por exemplo, que os acordos foram feitos com 16 farmacêuticas e institutos de pesquisas diferentes. Alguns desses fabricantes conseguiram evoluir bem nesses últimos meses e já estão com o seu produto aprovado e usado em vários locais. É o caso, por exemplo, das vacinas AZD1222 e Comirnaty, Pfizer-BioNTech, que, até janeiro de 2021, aparecem em mais de 37 encomendas cada. Campeão de negociação com cerca de 930 milhões de doses reservadas até o início do ano, o imunizante de Pfizer e BioNTech foi garantido com antecedência por 35 países.
Já 1,4 bilhão de doses do produto de AstraZeneca e Universidade de Oxford estão contempladas em contratos assinados por 31 nações diferentes. Na contramão, outros candidatos promissores seguem nas fases de estudo clínico até hoje. É o caso dos testes que são conduzidos pelos laboratórios CureVac, GSK, Sanofi e Medicago. Um terceiro aspecto interessante é o padrão de distribuição das vacinas de acordo com a influência de alguns países ou das próprias empresas. Os imunizantes de Pfizer-BioNTech e Moderna, por exemplo, foram proporcionalmente mais utilizados nos países ricos, como Estados Unidos, Canadá, os integrantes da União Europeia e Israel. Já os produtos criados na China, como a Coronavac, Sinovac, e na Rússia, caso da Sputnik V, Instituto Gamaleya, acabaram endereçados com mais frequência para a América Latina, Ásia e Leste Europeu. A voracidade dos países mais ricos também é evidente na análise. Das 5,4 bilhões de doses negociadas até janeiro de 2021, 3,4 bilhões foram reservadas por Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Japão e Austrália. Esse grupo também se destaca por outro aspecto, a variedade nas apostas. O Reino Unido, por exemplo, fez 10 encomendas com 7 farmacêuticas diferentes: AstraZeneca, Oxford, Janssen, Moderna, Novavax, Pfizer, Sanofi, GSK e Valneva. Já os Estados Unidos fecharam 9 contratos, com 6 laboratórios: AstraZeneca, Oxford, Janssen, Moderna, Novavax, Pfizer e Sanofi GSK. A estratégia foi clara. Num período em que ainda não se sabia qual vacina daria certo e se mostraria eficaz, as nações mais ricas diversificaram suas aquisições. Assim, caso uma candidata não fosse bem nos estudos clínicos, existiam outras opções para garantir o início da campanha o mais rapidamente possível. A primeira encomenda de vacinas feita pelo nosso país foi fechada em 6 de agosto de 2020. Nesse dia, o Ministério da Saúde anunciou a encomenda de 90 milhões de doses da AZD1222. O acordo também já previa a futura transferência de tecnologia, para que o produto fosse 100% fabricado no Brasil, sem depender do envio de insumo farmacêutico ativo, IFA. Esse contrato, inclusive, foi ratificado nesta quarta-feira, 1/6, o que garantirá mais autonomia ao país. A segunda encomenda foi selada no dia 30 de dezembro de 2020, quando o governo federal fechou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, que é finalizada e distribuída pelo Instituto Butantan a partir do IFA importado da China. A Anvisa só daria aprovação emergencial para a Coronavac e a AZD1222 no dia 17 de janeiro de 2021. A exemplo de outros países, o Brasil se movimentou e garantiu sim alguns lotes no segundo semestre de 2020, quando a eficácia e a segurança das vacinas ainda eram um mistério. Ao contrário de outras nações, porém, o quantitativo de doses encomendadas não era o suficiente para cobrir toda a nossa população e corremos o risco de estreitar nossas chances ao apostar em apenas 2 produtores. Se um deles não se saísse bem nos testes clínicos, estaríamos sem alternativas imediatas. Seguindo essa linha de raciocínio, portanto, o argumento de que o Ministério da Saúde não poderia ter negociado com a Pfizer de forma antecipada, antes da aprovação da Anvisa, não se sustenta. A aprovação da Anvisa não tem nada a ver com as questões contratuais e comerciais, pontuou. Os contratos sempre vinculavam a entrega das doses à aprovação pelas autoridades sanitárias, reforçou Dourado, que também integra o Institut Droit Santé da Universidade de Paris, na França. Me parece que o governo não queria comprar vacinas porque achava que não iria precisar. Eles acreditaram naquela conversa de imunidade coletiva por contágio e agora estão usando essas justificativas, completou o especialista. A epidemiologista Carla Domingues, que foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, PNI, do Ministério da Saúde entre 2011 e 2019, criticou a falta de critérios claros nas negociações.
O governo assinou o acordo com a AstraZeneca ainda no segundo semestre de 2020 e ia fechar o contrato com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac em outubro, se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse intervindo e desautorizado o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Porque só com a Pfizer teria que aguardar? Perguntou. Num depoimento realizado no dia 13 de maio, o gerente-geral da farmacêutica na América Latina, Carlos Murilo, confirmou que o governo de Jair Bolsonaro, sem partido, rejeitou 3 ofertas de 70 milhões de doses, realizadas pelo laboratório em agosto de 2020. De acordo com o representante da empresa, as primeiras remessas da Comirnaty poderiam ter sido entregues ao país ainda em dezembro do ano passado, o que permitiria iniciar a campanha de vacinação com cerca de um mês de antecedência, considerando que o pedido de aprovação do imunizante e a resposta da Anvisa também seriam antecipados. Na sessão do dia 27 de maio, foi a vez do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmar que o Brasil poderia ter se tornado o primeiro país do mundo a começar a vacinação contra a Covid-19. Segundo o médico, o Butantan realizou na metade de 2023 ofertas para a aquisição da Coronavac, mas o governo federal não respondeu aos contatos. A primeira sinalização positiva ocorreu em outubro de 2020. Tudo estava indo muito bem. Tanto que, em 20 de outubro, fui convidado pelo ministro Eduardo Pazuello para uma cerimônia na qual a vacina seria anunciada, relatou Covas. A partir deste ponto, é notório que houve uma inflexão. No outro dia de manhã, quando ainda haveria conversas adicionais, isso não aconteceu porque o presidente Jair Bolsonaro disse que não haveria continuação nesse processo, completou o diretor do Butantan. Entre tantas promessas, debates, projeções, encomendas e compras, o fato é que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil está prestes a completar 5 meses. Até agora, 22,6 milhões de pessoas foram completamente imunizadas, com as 2 doses preconizadas.